Meu querido amigo, amiga, meu irmão, irmã, hoje quero recordar a você, mas em primeiro lugar a mim, um recado dado por Jesus. Uma ordem dada por Jesus. Uma promessa dada por Jesus. O apóstolo Mateus, que viveu com Jesus, que foi convidado a seguir Jesus, ele traduz essas palavras de Jesus para mim e para você. Mateus 10, 32. Quando Jesus realmente diz assim: todo aquele que falar de mim aos irmãos, que der testemunho de mim a seus irmãos, eu haverei, diz Jesus, de apresentá-lo e dar testemunho diante do meu Pai que está nos céus. Vejam bem, gravem isso. Vamos refletir isso. Todo aquele e aquela que der testemunho de mim diante dos homens, eu, Jesus, o apresento e darei testemunho diante do meu Pai que está nos céus. O que falta hoje na maioria de nós cristãos é a coragem, não de sermos pedantes, não de sermos proselitistas, massacrantes, querendo converter o outro. Ninguém converte ninguém. O máximo poderemos subjugar alguém. Quem muda e quem converte é Deus. Mas se dermos o testemunho de Deus, se eu e você, eu tenho certeza, quando eu paro, reflito e me pergunto sobre as raízes da minha vida, quando me coloco à sombra do olhar do meu papai e da minha mamãe, quando eu, na vida de jovem, me deparei com um grande pastor, Luther King, em Tampa, nos Estados Unidos, quando eu tive a graça de me deparar com Teresa de Calcutá, olhando os seus olhos, aquela mulher franzina e aquele sorriso encantador, e falando do amor de Jesus, e falando dos pobres, e falando da vida. Quando eu tive a graça de me deparar como jovem, me olhe bem, eu fui convidado, época da Aliança para o Progresso, vocês não tinham nascido a maioria, eu já sou ancião com 76 anos, né? Mas na minha juventude eu passava pela Flórida, no sul dos Estados Unidos, eu me deparei fazendo uma palestra de Walt Disney. Ele estava construindo a Kingdom, né? O comecinho da Walt Disney. E aí eu fui para Orlando e tive uma palestra de Wernher von Braun. É um grande cientista, é o cientista que levou os Estados Unidos a vá para o espaço, a vencer os russos no voo espacial. É o homem que planejou, é o homem que após a morte teve a destruição da Challenger, né? Aquele voo espacial. Eu gosto disso tudo e eu assistindo a palestra, olhe bem, eu um jovem, 23 anos, revolucionário, eu xingava a vida, achava que eu era o dono do mundo, né? Eu vou ver a palestra desse homem encantador, um cientista de ponta do mundo, Wernher von Braun, né? Um dos inventores da bomba atômica, olhe bem quem era ele, né? E esse homem veio falar, eu disse, como é que o homem vai para o espaço? E esse homem, antes de vir dar a palestra, se dirigiu para um nicho onde estava Nossa Senhora, ficou assim em silêncio. E depois veio falar para nós, jovens, que achavam o dono do mundo, senhor de tudo, duvidando da fé e da vida. Se você que está aí, jovem, está me ouvindo uma palestra, eu quero lhe dizer hoje, de coração, você pode ter dúvida de Deus. E o problema não é dúvida de Deus, é que você não conhece Deus, lhe deformaram Deus. Escute,
A unanimidade dos cientistas de quântica do mundo admite a existência do espiritual e a origem da criação que vem de um ser pulsante do universo. Diga o que quiser. Eu gostaria de lhe mandar os e-mails sobre os grandes cientistas. Querem que ele fale isso? Eu falo para jovem. E jovem tem que entender na cabeça que ter fé não é ser burro, não é ser paraca. É ser revolucionário, é ser inteligente. Claro que é um dom de Deus, fé. Esse cientista, Wernher von Braun, após a palestra, disse assim, aí como é que você manda para o espaço? Aí quando ele rezou, sabe qual é a pergunta que eu inventei, um grupo de jovens que estava comigo? Como é que um cientista tem fé? E ele disse, como é que não pode ter fé? Ele pegou a química, a física, disse, queima uma lampadinha, uma vela diante de uma proveta, termina a vela e a balança não muda, só a mudança de matéria, e foi falando, ele pegou um pedacinho de madeira, largou no chão e lhe disse, vocês falam apodrecer, eu digo, a matéria se transformou, não há apodrecer, é uma nova dimensão, a semente morre para ter vida, a flor morre para ser fruto, o fruto morre para ser alimento, o ovo se quebra para ser árvore, tudo caminha para o mais, para a evolução, do menos para o mais, você acredita na evolução? Como é que você duvida de que tem um sentido maior da vida? Acorde! Reflita, e se você tem dúvida, pelo menos questione-se porque bilhões e bilhões deram a vida acreditando em Deus. Então, por amor de Deus, não sei qual é a sua fé, mas não me seja uma pessoa que nega por ser burro, por se fechar. A fé é um dom, mas ela tem coerência. Esse cientista me disse assim, se um pedacinho de madeira não apodrece, mas se transforma, será eu que termino com a morte? E na hora que ele estava morrendo de câncer, 63 anos, os cientistas do mundo chegaram e perguntaram, mas você inventou a ida para o espaço, você não sente inveja daqueles que estão lá em cima voando e você não pode dizer? Sabe o que disse o Wernher von Braun antes de morrer de câncer, 63 anos, 64, não sei? Eu aqui na Terra somente busquei entender aquilo que agora eu vou contemplar. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós realmente precisamos dessa luz. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos buscar a fé. Nós precisamos a harmonia, a vida, é o mês, é o sentido pelo qual nós vivemos. Que Deus conceda a mim e a você o dom de buscarmos uma resposta de vida. Existe a fé, existe Deus. Existe a vida, existe o sentido. O que nós precisamos? Tem o direito de duvidar. Felizes aquele que também entra em crise. A crise não é negativa, a dúvida não é negativa. Não é negativo, é eu começar a negar sem buscar uma resposta. Eu tenho que acreditar nessa força profunda. E é exatamente nesse momento grande que Deus nos vem e nos apresenta. E estou dividindo com vocês a palavra de Deus. Mergulha, olhe, reflita, todo dia abra, alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se, dê um espaço para Deus. Busque, leia, estude, veja o que diz a ciência verdadeira. Veja o que dizem as grandes pessoas. Há dúvida, mas há vida. Eu peço nesse momento, conceda a mim e conceda àqueles que me acompanham o dom da fé, o dom do testemunho, o dom de dar aos outros a esperança da vida. E nos abençoe com a tua graça eterna, de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.